Inscritos no canal é de Carlos Santos. Inscritos, curtidores, compartilhadores. Estamos agora aqui para começar nova sessão pré-reformadores. Começaremos com Joe Wycliffe, conhecido também como a estrela d'alva da Reforma Protestante. Alguns chegam a pensar que a Reforma Protestante começou com Martinho Lutero, mas a grande verdade é que começou com Joe Wycliffe lá no passado. E vamos saber como se deu tudo isso. Continue assistindo esse vídeo, vocês vão aprender muito mais. Faremos um pequeno resumo agora da vida de Joe Wycliffe, que nasceu em 1330. Foi história da vida de Wycliffe. Foi um amplo e fiel pregador das Sagradas Escrituras. Joe Wycliffe nasceu para alguns em 1320. Foi o precursor da Reforma. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o inglês. Coordenou as riquezas da igreja. Sustentou que a igreja deveria renunciar ao poder temporal. Combateu as ordens monásticas. Defendeu a sola escritura, ou seja, somente as escrituras sagradas. Joe Wycliffe nasceu provavelmente em 1320, que alguns historiadores colocam 1330, 10 anos aí de diferença. Local: Hipswell, Yorkshire, Inglaterra. Foi apelidado como a estrela d'alva da Reforma. Morreu no Réveillon no dia 31 de 12 de 1384 na cidade de Loughouter. Principais acusações feitas por Wycliffe foi o abandono da Bíblia por Roma, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana tinha abandonado as Sagradas Escrituras, e a sua obra principal foi a tradução da Bíblia para o inglês. Alguns de vocês devem ter percebido que meu inglês não é tão fluente assim. Algumas pronunciações possam estar feitas erradas, mas vocês confiram aí. Data de nascimento, o local onde ele nasceu, o apelido, a morte. O local da morte tem tudo aí escritinho. Vocês podem conferir. Serve para todos, até mesmo para fazer trabalho de história. É uma grande fonte aqui. Imagens do Wycliffe. Joe Wycliffe, muito obrigado a todos. Joe Wycliffe é chamado de estrela d'alva da Reforma por ser o primeiro instrumento usado por Deus a enfrentar o sistema antibíblico papal e as injustiças da Igreja Católica. Foi ele quem deu o pontapé inicial na emocionante história da Igreja, as Escrituras Sagradas. O que marcou a vida deste homem foi sua erudição e dedicação ao estudo da teologia. Nasceu em Hipswell, Yorkshire, na Inglaterra, e provavelmente em 1320 ou 1330, como vocês viram na introdução. Joe Wycliffe foi um pároco e professor em inglês do século XIV. Foi tido como um dos principais precursores da Reforma Protestante na Europa. Wycliffe desferiu duras críticas ao clero católico. Ainda no século XIV, ele era paróquio em Loughouter, no condado de Yorkshire, na Inglaterra, e também era funcionário do rei inglês, tendo enorme influência sobre este, principalmente quando o assunto era a mediação com o clero. Wycliffe foi contemporâneo dos embates teológicos e filosóficos nominalistas, que influenciaram grandemente o pensamento moderno, inclusive o teológico reformista. Wycliffe foi um dos primeiros a denunciar no clero católico e anunciar a tese, que depois seria amplamente defendida por Lutero, de que qualquer um que tivesse fé poderia ter a salvação eterna, sem necessariamente ter que se dedicar ao cultivo das virtudes e as boas obras. Outras de suas críticas, mais de viés teológico, tinha como alvo a doutrina católica de transubstanciação de Cristo no ritual eucarístico, isto é, na cerimônia eucarística do pão e do vinho, ou seja, na Santa Ceia ou na Eucaristia, como é conhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Outro ponto importante das críticas de Wycliffe foi a defesa da autoridade suprema das Escrituras Sagradas.
e da não interferência da opinião papal sobre elas e sobre a tradição cristã. Para Wycliffe, o contrário do Papa, as escrituras eram infalíveis. Essa tese influenciou tanto o luteranismo quanto o calvinismo, ou seja, os calvinistas são os atuais reformados e principalmente os presbiterianos e suas ramificações. A dedicação à verdade, porém, não poderia senão levá-lo a conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernir os erros do papado, mais fervorosamente apresenta os ensinos das Escrituras Sagradas. Via que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Decididamente acusava o sacerdócio de haver banido as Escrituras. Exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e de novo estabelecida sua autoridade na igreja. Wycliffe era ensinador hábil, ardoroso, eloquente e pregador. Sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava. Quando ainda no colégio ele passou a estudar as Escrituras Sagradas, naqueles primitivos tempos em que a Bíblia existia apenas nas línguas antigas, os eruditos habilitados a encontrar o caminho para a fonte da verdade, qual se achava fechado às classes incultas, assim já foram preparando o caminho para o trabalho futuro de Wycliffe como reformador. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, porém não tanto procurando entrar em discussão com eles, como despertando o espírito do povo aos ensinos da Bíblia e seu autor, que é Deus. Wycliffe pregou o evangelho aos pobres, organizou um corpo de pregadores, homens simples, mais dedicados, que amavam a verdade, e nada desejavam tanto como a propagá-la. Estes homens iam por toda parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos atalhos do interior. A maior obra de sua vida deveria ser a tradução das Escrituras para a língua inglesa. Num livro, exprimiu a intenção de traduzir a Bíblia de maneira que todos da Inglaterra pudessem ler na língua materna. As maravilhosas obras de Deus, estando Wycliffe enfermo, representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se ao redor do suposto moribundo. Tendes a morte em vossos lábios, diziam. Comovei-vos com suas vossas faltas, e retratai em nossa presença tudo o que disseste, para ofensa nossa. Continuava. O reformador ouviu em silêncio, mandou então seu assistente levantá-lo no leito, e olhando fixamente para eles, enquanto permaneceu esperando a retratação, naquela voz firme e forte que tantas vezes o haviam feito tremer, disse: não hei de morrer, mas viver e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, saíram os monges apressadamente do quarto. Cumpriram-se palavras de Wycliffe. Viveu a fim de colocar nas mãos de seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, isto é, dar-lhes as Escrituras Sagradas, o meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar o povo. Por fim, o trabalho, primeira tradução em inglês que já se vera a Escritura Sagrada. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora prisão ou fogueira. Colocar nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. Novamente, os chefes papais conspiraram para silenciar a voz do reformador. Perante 3 tribunais, foi ele sucessivamente chamado a juízo, mas sem proveito. Wycliffe nunca procurara esconder-se a si mesmo, mas o Senhor lhe fora o protetor. E agora, quando seus inimigos julgavam segurar a presa, a mão de Deus o removeu para além de seu alcance. Em sua igreja em Ruthout, na ocasião, e que ia ministrar comunhão, atacado para a heresia, em pouco tempo rendeu a sua vida. Wycliffe envolveu-se numa batalha de fé pela verdade das Escrituras Sagradas, coloca a Bíblia na mão do povo, ensina, tenta tirar esta prova das mãos daqueles que exploravam suas vidas.
Mormon deixa uma mensagem viva, a gente luta pelo Evangelho. Mas por incrível que pareça, tempos depois o corpo de Wycliffe foi exumado e foi queimado os ossos do Wycliffe, que a Igreja Católica o condenou por heresia. É algo que era uma falácia criada pela ICAR. Que Deus abençoe a todos, e essa foi mais uma história sobre o pré-reformador John Wycliffe, e virão mais sobre eles. Um grande abraço para todos, veja esse vídeo, curtam, compartilhem, comente. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, dê o dislike, mas comente porque você não gostou. Assim poderemos melhorar o nosso canal. Um grande abraço para todos.